Vamos dar seguimento na nossa carteira em cartonagem, já tá quase nos finalmente, mas antes eu quero pedir um minutinho aqui de vocês para falar, para dividir com vocês uma coisa super legal que tá acontecendo aqui no Ateliê Safira. Para falar um pouquinho do nosso curso. O Ateliê Safira, nos próximos dias, a gente vai estar entrando no ar com um curso online, onde eu vou estar ensinando para vocês a técnica da encadernação artesanal personalizada. E eu escolhi como tema inicial os queridinhos, né, os novos queridinhos aí da garotada e até entre os adultos também, que são os Minions. Os Minions fazem muito sucesso no meu ateliê, fazem muito sucesso em qualquer lugar que eles vão. Então eu decidi dividir isso com vocês como estreia nos nossos cursos online. Você vai aprender nesse curso a fazer esse caderninho aqui, que é um caderno com costura Cocktail Tilp, com 4 agulhas. É uma costura bastante elaborada, mas é bem gostosa de fazer. Vocês vão curtir bastante. E ele tem esse detalhe aqui, olha que gracinha. É um fecho, o óculos, né, que é a característica deles, é o fecho do caderno. E você vai produzir ele do início ao fim. Eu vou te mostrar tudo, desde o corte do papelão, a preparação do tecido, a personalização, como você colocar um nome que você quiser aqui na frente. E além disso, eu vou ensinar para vocês o Photoshop na prática, para você montar essas imagens aqui do jeitinho que você quer. Você pode fazer ele com o olhinho aberto, com o olhinho fechado, olhando para o lado. De repente você quiser fazer um daqueles Minions roxo, que é aquele Minion malvado, né? Você pode fazer também. Eu vou ensinar você como mexer nas imagens para você poder trabalhar direitinho. Colocar as características aqui, a montagem que você quiser com o nome do seu cliente ou com o seu nome, se for para você. Fica bem legal, é um curso que vale bastante a pena. E ainda tem aula bônus no curso para poder combinar lá com o seu caderninho. Então, se você curte encadernação, se você curte artesanato, tenho certeza que você vai gostar. Não precisa ter experiência em encadernação para poder fazer esse curso, porque eu vou ensinar tudo, absolutamente tudo, desde o início. Inclusive, como você escolher as ferramentas e materiais ideais para não sair por aí comprando tudo quanto é tipo de ferramenta e gastando dinheiro à toa. Então nós vamos ter uma conversa bastante legal a respeito disso no nosso curso também. Então se você ainda não se cadastrou no nosso site, entra lá no ateliersafira.com.br, deixa o seu e-mail, porque nos próximos dias o curso vai ser lançado, as vagas vão ser limitadas, então quem chegar na frente vai levar e quem chegar depois vai ficar sem, tá? Então não esqueça, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você se cadastrar. Curte o nosso canal, também curte a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, porque eu vou avisar em todos esses meios aí quando o curso começar, para você não perder nenhum momento, tudo bem? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui na produção da nossa carteira. Agora a gente vai fazer a parte dos cartões, o porta-cartões, bem facinho também, vocês vão gostar. Muito bem. Essa minha carteira, ela tem compartimento para 3 cartões. Se você quiser aumentar a quantidade de compartimentos para cartões, você pode aumentar o tamanho da carteira, ela vai ficar um pouco mais comprida, né? Ou se você pode, ao invés de colocar o porta-documentos, colocar o porta-cartões aqui do outro lado também, você vai fazer do seu gosto, aí como você preferir. Tudo bem? Então são 3 pecinhas aqui, que são os suportes para o cartão, e uma peça que é maior, que é a minha peça base. 2 dessas pecinhas do suporte do cartão, elas são retangulares, elas não têm os cantos arredondados, tá vendo? Porque elas vão vir na parte central aqui, ó. Então elas não vão pegar esse canto arredondadinho. Essas 2 vão ficar aqui. A parte de baixo, ela sim, ela vai ter que acompanhar esse desenho da parte da base. Então você vai ter que arredondar esse cantinho também, tá bom? Eu já deixei adiantado aqui essas 2 peças, tudo que eu fiz foi passar cola na pecinha do papel cartão, colar ela no tecido deixando sobra para todos os lados, e uma das barras eu virei, passei cola e virei e deixei as barrinhas. Eu não fiz nenhum cortezinho em nenhum dos lados, tá bom? As 2 peças menores eu fiz desse jeito. Vocês só devem ficar atentos, o lado certinho que eu tenho que colar o tecido nessa peça. As outras, elas são retangulares, então tanto faz eu virar ela assim, como virar assim, não vai fazer diferença. Mas essa aqui, como ela tem só um dos cantos arredondado, vai fazer diferença. A minha base, ela vai ficar posicionada desse jeito na carteira, com essa face pra cima.
Então, esse cantinho arredondado, ele tem que ficar pro lado de cá, no caso, no meu lado esquerdo. O tecido, ele tem que cobrir essa parte. Então, eu vou ter que colar ela assim. Deu pra entender? Significa que eu vou passar cola desse lado aqui. Você cola. Posiciono, deixando uma sobra em todos os lados. Viro e aliso com a mão. Depois aqui eu só vou fazer esse acabamento arredondando esse cantinho aqui pra poder fazer os picotinhos. E aonde começa a curva, eu faço os cortezinhos. Termino o corte um pouquinho antes de encostar no papelão. Esse papelão é fininho. E essa sobra maior aqui, eu vou virar ela pra dentro, porque é o acabamento interno do suporte do cartão. Do mesmo jeito que eu fiz os outros. Passo a cola no tecido também, com cuidado. E viro pra cá. Pode ver que não fica nenhuma manchinha de cola. Certinho. As 3 pecinhas estão prontas aqui para serem fixadas. A peça base, você vai colar desse jeito aqui, ó. Deixando faltar um pedacinho de tecido aqui e deixando sobrar nos outros 3 lados. Agora, tudo que eu tenho que fazer é virar essa aba pra dentro, dos 3 lados. Aqui, eu retirei um pouquinho do excesso do tecido, porque tinha muito tecido sobrando, 1 centímetro, 1,5 é o suficiente. E fiz os picotinhos aqui desse ladinho arredondado. E da mesma forma que eu fiz nos outros, virar os picotinhos pra dentro. Nessa outra ponta, que ela é quadradinha, eu fiz um corte diagonal, deixando uma distância de aproximadamente uns 2 milímetros. Você pode utilizar a cantoneira fio de cabelo, que é essa ferramenta aqui, que ela auxilia você a fazer um ângulo bem certinho na hora de cortar, pra não ter perigo de ficar torto. Depois é só passar a cola e virar tudo pra dentro. Sempre é certo, quando a gente faz um cantinho quadrado, a gente sempre tem que descer o tecido para que ele dê uma leve entradinha, ou fica um ângulo meio diagonal aqui pra dentro, para não aparecer. E vira os outros 2 lados. Ela ficou desse jeito. Parte da frente, parte de trás. Agora a gente vai juntar as 3 pecinhas na base do porta-cartões. Para eu calcular direitinho a distância que eu tenho que colar cada uma delas, a gente vai posicionar as 3, sem colar mesmo. Aquela arredondadinha embaixo, que eu fiz aqui junto com vocês. Deixa ela bem rente. Eu fiz uma composição de tecidos, tá vendo? Intercalados. Um tecido de um jeito, o outro de outro, para poder ficar mais bonitinho. A segunda peça aqui, juntando, unindo uma na outra, de forma que ela fique rentezinha. Só pra eu poder calcular mais ou menos a distância que eu vou colar, tá, gente? Por isso que eu tô pondo por cima. E a terceira aqui. Achei o posicionamento, a altura que essa terceira vai ficar. Solto as outras 2. Depois que eu achei o posicionamento que essa primeira pecinha vai ter que ficar, eu já tenho mais ou menos uma... Se você quiser, você pode vir com um lápis e marcar de leve aqui atrás, ó. Pra você não se perder depois. É pra você saber a altura que ela vai ficar. Eu vou passar cola no tecido. Não vou passar cola no papelão. O papelão ele tem que ficar solto. O que eu vou colar aqui é o tecido. Rolinho bem de leve, pra não manchar. Desse jeito. E aí eu posiciono ele aqui de novo. Não marquei a altura, tá fácil de achar.
Colei essa parte de cima, viro e vou colar as abinhas pra dentro. As demais já tá mais fácil, porque a primeira é posicionada, a segunda e a terceira ficam fáceis de achar. Você vai fazer do mesmo jeito nas outras duas peças. A segunda peça do cartão, eu colei da mesma forma que a primeira. Alinhei ela aqui bonitinho, colei a parte do tecido, virei as abas para dentro. A terceira, que é a que vai ficar por cima de tudo, a gente vai virar aqui ao contrário e alinhar com a base certinho. Esse cantinho você também pode cortar na diagonal, se preferir, utiliza a cantoneira de fio de cabelo. Eu vou direto porque já tenho uma certa prática. Posiciona bem rentezinho para não ficar sobrando nem para um lado nem para o outro. Verifica se aqui ela tá alinhada bonitinha, não tá subindo em cima da outra peça. E aí é só passar cola. E tá pronto o suporte dos cartões, os compartimentos para cartões. Só reservar e deixar ele secar um pouquinho antes da gente finalizar. Muito bem, com essas 3 etapas prontas, porta-documentos, porta-cartões e capa, a gente já pode unir as 3. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar a parte do meu porta-documentos, que ficou sobrando aquele tecido aqui, e vou passar cola nessa região aqui. Carrega bem o rolinho de tecido, essa parte ela tem que ter uma quantidade mais generosa de cola, para não ter perigo dela se soltar. Você vai carregar o rolinho bem de cola. Na hora que você estiver passando, sempre nesse movimento de dentro para fora, para evitar que a espuma do rolinho pegue a parte da frente da peça. Isso pode estragar, pode manchar, né, de cola. Somente naquela barrinha que a gente fez aqui, lembra? Eu vou passar um pouquinho de cola também, dos dois lados. Somente na barrinha. E aqui nessa área, a gente vai passar a cola no papelão, só até onde o papelão aparece, tá? Não precisa subir pra dentro do tecido. Como eu tô trabalhando aqui com jeans, e ele é grossinho, então eu posso passar o rolinho aqui com tranquilidade que não vai manchar. Se você estiver trabalhando com tecido mais fininho, você não vai fazer isso. Você vai ou colar um pedaço, nessa etapa aqui, colar um pedaço de papel craft, para poder não manchar, a cola não passar pro tecido, pro lado de fora. Ou quando você unir essas duas capas, você vai uni-las no craft. Passo cola bem moderadamente aqui na espessura do papelão. E aí eu venho com a peça e fixo. Já tirei aquela fitinha que estava sustentando o fecho. Alinho com a mesma sobra, mesma distância de sobra de todos os 3 lados. Dá aquela apertadinha básica e vem com a espátula acertando a cuifa, que é esse espaço entre as duas peças de papelão. Vou passar cola também no verso do nosso porta-cartões, do mesmo jeito. Rolinho bem carregado de cola, no sentido de dentro para fora. E
vou alinhar ele aqui também. Pressiona bem. E aqui você vai deixar secar com a fita crepe, segurando ela em todas as laterais. Eu vou colocar a fita de todos os lados, inclusive aqui, para que fique bem fixadinho. Passei a fita em toda a lateral, toda a extensão da carteira. Vou deixar ela secar desse jeitinho, inclusive aqui no centro, tá? Para que essa peça que a gente pôs por último, ela fique bem fixada, não tenha perigo de soltar depois. Depois da cola seca, você pode ficar despreocupado porque ela não solta. E vou deixar ela secar nessa posição, eu não vou fechar essa carteira por enquanto, deixo ela secando aqui enquanto a gente passa para a próxima etapa. Agora a gente vai fazer a parte mais legal, que eu acho. É a parte do porta-níquel, que é a que vai ficar aqui do lado de fora. Vou mostrar pra vocês como fazer toda a montagem dela, incluindo essa sanfoninha aqui e esse fecho que também é imantado. Vamos lá? Bom, o porta-níquel é formado por 1, 2, 3, 4, 5 peças. São as peças base do porta-níquel, o acabamento, o fecho e o acabamento do fecho. Vamos começar por essa parte que é a parte da frente, é essa peça aqui que a gente vai fechar agora. Escolhi o tecido que eu acho que mais combine ali com a combinação que eu escolhi para a carteira. Alinho direitinho, deixando sobrar de todos os 4 lados uma folguinha de mais ou menos 1 centímetro e na parte de baixo um pouquinho maior. Aqui eu vou até tirar um pouco, porque a parte de cima tá sobrando muito. Quanto menos tecido de sobra de refil tiver, melhor. E vou com a ajuda, como ela é quadradinho, com a ajuda da cantoneira, eu vou fazer o acabamento dos cantos. Feito isso, eu vou passar a cola para virar essa aba de cima. Não esquecendo da espessura e nem desse cantinho do tecido aqui, pra gente poder fechar ele direitinho. As laterais menores, você tá vendo que eu não cortei com a cantoneira fio de cabelo, não fiz nenhum corte aqui, tá do jeitinho que a gente colou. Passo a cola no papelão, nesse canto, na espessura e no tecido daqui pra cá. Que aqui a gente também vai fazer aquela barrinha. E faço isso dos dois lados, descendo aqui. Cuidado pra não ficar nenhuma barriguinha de tecido. Vou fazer isso dos dois lados. A segunda peça de papelão cinza do porta-níquel, que é a parte de trás do porta-níquel, eu vou revestir de maneira bem simples. Passa cola, coloca no tecido e vira todos os lados. Cantoneira fio de cabelo nos 4 cantos, vira todos os lados da mesma forma que a gente fez todos os outros. O acabamento interno, também a mesma coisa. Colou, virou todos os lados, ele vai ficar desse jeito aqui. Naquele que a gente fez agora há pouco, eu virei ambos os lados, eu vou fazer do mesmo jeito que nós fizemos o fechamento imantado da capa da carteira, nós vamos fazer aqui, porém com 2 ímãs, porque eu preciso de um fechamento mais forte, então eu vou pegar um fecho maior, que pegue de ponta a ponta, porque vai carregar um peso maior aqui, aqui vão vir as moedas, né, pra não correr o risco de cair nenhuma delas. Então, o procedimento é o mesmo. Tracei uma linha só para que eles não fiquem fora do eixo, né? Fiz uma cavidade no papelão, aqui no verso dessa primeira parte do porta-níquel. Fiz uma cavidade, passei um pouquinho de cola, colei o ímã, passei mais um pouquinho de cola em cima e colei aquele papel manteiga para poder segurar o ímã e ele não cair quando eu estiver movimentando. Procedimento exatamente o mesmo.
azeitona. Passa mais um pouquinho de cola. Opa! E cola o pedacinho de papel manteiga, que é bem fininho, não vai dar problema de volume no acabamento, para ele ficar no lugar. A parte do fecho, a pecinha que é de papelão cinza do fecho, a gente vai colar ela sobre um tecido, que eu tô utilizando aqui a mesma composição da parte da frente do porta-níquel. Vou deixar uma sobra de todos os lados e nessa parte de baixo uma sobra bem grande, pra gente poder unir a parte de trás do porta-níquel. E vou fazer o fechamento, como eu fiz em todos os outros, fazendo picotinho, virando pra dentro e aqui deixando aquela barrinha. Ela vai ficar desse jeito aqui. Vamos concluir a outra parte que falta. Quando virar essa aba pro lado de cá, a gente tem que sempre lembrar de assentar o tecido aqui nesse degrauzinho, ó. Ele vai dar uma leve entradinha, ele vai ficar meio tortinho pra dentro, é assim mesmo que tem que ficar. Correto? Com essas duas partes prontas, agora a gente vai localizar a posição do ímã que vai ficar na parte do fecho. Como que eu faço isso? Viro essa peça aqui que eu já colei o ímã ao contrário e coloco os dois ímãs aí, porque ele tem o polo certo, né? Tá vendo que ele fixou, ficou bem seguro. O fecho alinhado, aqui a ponta, desse jeito. A gente pode fazer uma pressão, deixa ele bem rente, porque senão a sua carteira vai ficar com o fechamento torto. Exatamente assim que ele vai ficar pro lado de fora. Então, eu vou segurar e vou fazer uma pressão. Apertei bem, com cuidado para não escorregar. Desse lado, ó, ficou mostrando, talvez no vídeo você não consiga visualizar direitinho, vou marcar com caneta, dos dois ímãs que eu acabei de apertar. E aí eu vou fazer a cavidade do mesmo jeito e vou colar o ímã do mesmo jeito que eu fiz nessa primeira peça. Tomando cuidado de, na hora de colocar o ímã pra cá, você ter certeza de que você não tá invertendo os polos, que senão os ímãs não vão se fechar, eles vão se repelir. Aí com o estilete mais estreito, facilita, você consegue segurar ele melhor. Você vem virando e tirando camadas, tomando cuidado para não varar lá do outro lado o estilete. Um pouquinho de treino você vai ficar craque nisso daqui, não é tão difícil quanto parece. E aí, vamos passar cola nos dois já, pra gente já colar na posição certa. Lembrando do polo, né? A gente tem que respeitar essa posição do ímã aqui. Então, se ele tá aqui desse jeito, ele vem pra cá, virado ao contrário. Esse daqui é a mesma coisa. Ele tá nessa posição, eu viro ele desse jeito. E colo o pedacinho de papel aqui em cima. Depois que eu colei o papel, a gente vira aqui e dá uma conferidinha básica pra ver se ele vai bater certinho, ó. O fecho tá perfeito. E aí, eu vou vir com o acabamento do fecho, parte interna do fecho. É um pedaço de papel cartão, no mesmo formato do papelão cinza, cortado arredondadinho, que eu colei sobre um papel craft, rente desse lado, e aqui deixei sobrar uma parte bem maior, do mesmo jeito que a gente fez o fecho da capa. E cortei os picotes e virei para todos os lados, certo? Aí eu só vou passar cola aqui. É interessante também, nesse momento, você vem com a caneta aqui, ó, no papel onde você colou o ímã, faz uma marquinha com bastante tinta de caneta, posiciona o ímã no lugar certo, aliás, perdão, posiciona o acabamento no lugar onde ele vai ficar e dá uma pressionadinha, por quê? Porque o papel cartão, ele tem uma certa espessura, tá vendo? Marcou, a tinta da caneta marcou a posição do ímã. Eu vou fazer uma cavidade bem leve
só pra tirar uma casquinha mesmo. Pra aumentar o contato do ímã, para que o fecho não fique prejudicado. Fiz a cavidade, tirei uma casquinha só do papelão aqui, onde estava a marcação do ímã. Agora eu só vou unir o acabamento ao fecho. Aqui você também vai forçar bem para ele colar direitinho. E vai pôr fita crepe em volta dele todinho. Para que ele cole bem rente, não tenha perigo de se soltar depois. Feito isso, você vai pegar a parte de trás, que é a segunda peça de papelão cinza do porta-níquel, que já tá revestida, e vai pegar o fecho que você já uniu a parte externa com o acabamento interno. Você vai colar desse jeito aqui, ó. Com a parte que vai aparecer do porta-níquel pro lado de cá, que é o verso dele. Essa parte vai ficar fixada na carteira. A distância que eu vou usar aqui, aproximadamente 1,5 cm. Pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do volume que você deseja colocar dentro do porta-níquel, tá? Então, a gente vem aqui com um pouco de cola. Vou retirar, como eu quero 1,5 cm, vou retirar um pouco desse excesso de tecido, para não ficar muito volumoso. Se você não tiver o gabarito de 1,5, você pode vir e marcar com a caneta, usando a régua, sem problema nenhum. Deixo ele bem centralizadinho. E colo desse jeito. E vou deixar secar com um pedacinho da nossa fita crepe. Feito isso, eu já posso unir a parte externa à parte de trás da carteira. A distância que eu vou deixar aqui, ela tem que ser menor, essa parte entre uma peça e outra, tem que ser menor do que essa distância que eu coloquei aqui. Então, eu vou utilizar um de 8 milímetros, você pode usar um pouco mais, um pouco menos, depende aí do seu gosto. Tá parecendo esquisito, porque aqui não tá com acabamento ainda, mas esse acabamento a gente vai colocar por último, porque ele vai esconder a sanfoninha que eu já vou ensinar vocês como fazer. Então, aqui é a mesma coisa, passo cola do lado de cá. Centralizo com um gabarito bonitinho. Viro e dou uma apertadinha. E deixo ela secando assim, desse jeito, que agora a gente vai partir pra sanfona, que vai dar a abertura do porta-níquel. Coloca aí um pedacinho de fita também pra ela segurar legal.